Obrigado, multimídia. Nessa manhã teremos a celebração da ceia. Quero deixar uma reflexão aqui, vou procurar ser breve. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23. Assentado como nós estamos, o texto que normalmente lemos para a ceia, ele diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, a noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Quero pensar hoje aqui sobre o tema conectados com Cristo e com a sua obra. Nós temos a nossa mente transformada. Pensar um pouquinho aqui, pensando na ceia, olhando para o significado da ceia do Senhor, não só como um símbolo, externo, mas entendendo que ela é um instrumento espiritual de renovação da mente do discípulo. Ela reorganiza nossos pensamentos, prioridades e identidade à luz de Cristo. Eu quero pensar aqui sobre 4 pontos, procurar ser breve aqui, meu tempo é curto. O primeiro ponto é que a ceia traz à nossa mente a transformação pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero dizer aqui é que quando nós estamos diante dos elementos da ceia, nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós e temos a compreensão que através do sacrifício de Jesus nós fomos transformados, fomos alcançados pelo seu amor e pela sua graça. O texto bíblico, no verso 24, diz assim: quando Jesus partiu o pão, ele disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Porque em Cristo nós experimentamos uma transformação. E não é simplesmente uma transformação física, mas é, sobretudo, uma transformação da mente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, bota aí para mim. 2 Coríntios 5, 17. Texto diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novos. Ou seja, em Cristo nós
experimentamos uma transformação. As coisas antigas se passaram e eis que hoje se tudo faz novo. Nos tornamos, as versões da Almeida diz que nós nos tornamos uma nova criatura, ou seja, nós fomos transformados. O importante é, quando entendemos isso, irmãos, é que nós vamos compreender que quem na realidade nos define como pessoa, é Cristo Jesus. É aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Aí vai tirar, às vezes, algumas questões, por exemplo, tira o foco da nossa falha e coloca o foco na obra consumadora de Cristo. Substitui pensamentos de condenação na consciência da redenção. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que a palavra diz. Renovação da mente aqui é sair, ter entendimento que a dívida pela nossa vida foi paga ali na cruz do Calvário. Nós precisamos tomar posse da graça de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, a dívida foi paga. Nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sabe o que significa isso? Nós somos livres. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é livre. Porque se não há culpa, nós somos livres. A segunda coisa, a ceia traz à mente a nossa identidade em Cristo. Isso é importante. Nós não podemos esquecer disso. Tanto o verso 24 como o verso 25, ele diz assim, o 24 eu já li, ele diz, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 25, ele toma o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, a ceia vai trazer à nossa mente quem nós somos em Cristo Jesus. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Porque não importa aquilo que éramos, mas importa aquilo que somos agora em Jesus. Porque Ele mudou, porque Ele transformou. Às vezes tem pessoas que carregam culpas, sentimentos, e alguns não se acham dignos, alguns não se acham nem importantes, alguns se acham solitários, que acreditam que caminham sozinhos. Mas em Cristo isso é uma mentira. Porque em Cristo nós somos dignos. Porque em Cristo nós somos importantes. Porque o Senhor se importa comigo e com você. Porque em Cristo nós nunca estamos sozinhos. Porque a sua presença é real na nossa vida. Jesus morreu, Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, por mim e por você. Você já dimensionou isso? Você já parou para pensar que aquilo que Jesus fez na cruz foi por você? Eu já disse aqui que uma das coisas lindas do Evangelho é que a gente pode individualizar a própria ação de Cristo. Porque Ele morreu no meu lugar. Amém, irmão? Amém. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu para pagar o preço pela sua vida. Pela nossa, sim, mas pela minha vida, pela sua vida. Nós podemos individualizar isso, e quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que Ele fez isso por amor a nós. Por quê? Porque eu sou importante para Ele. Porque eu tenho valor para Ele. Então, nós não podemos nos esquecer, e a ceia ela vai nos lembrar disso. Porque Jesus pagou um preço pela nossa vida, e a partir do meu entendimento, eu agora, filho de Deus, tenho uma identidade. Eu entendi porque eu vim para este mundo.
há um propósito de Deus para a minha vida. Eu não sou fruto do acaso, mas eu sou fruto da graça de Deus e do seu amor. Terceira coisa, a ceia traz à mente uma consciência do pecado, sem gerar condenação. Veja que o texto que nós lemos, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando ele fala de examinar, ele está falando de pecado. Tá? Até porque esse momento precisa ser um momento de reflexão. A ceia, ela não é simplesmente um rito religioso. A ceia tem como propósito trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós na cruz. É um memorial. Mas quando nós pensamos naquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós vamos refletir sobre a nossa vida. Se ele morreu ali na cruz, no nosso lugar, o que ele espera de mim, de você? Apenas crer? Claro que não. Jesus espera que sejamos obedientes, cumpridores da sua palavra. Jesus diz: aquele que me ama é aquele que me obedece, aquele que cumpre os meus mandamentos. Então, o que ele espera de mim e ele espera de você é exatamente isso. Por isso que a ceia vai nos convidar a fazermos uma reflexão. Todas as vezes que a gente entra no cemitério, às vezes alguém fala: não gosto de cemitério. Se você me dizer alguém que gosta de cemitério, vai achar estranho, né? Ninguém gosta. Mas faz parte da nossa vida e nós precisamos fazer isso. Eu conheci um senhor que trabalhou comigo. O dia que a mãe dele morreu, ele não foi no cemitério. Eu falei: mas por que o senhor não foi? Ele tinha bastante idade. Porque eu não gosto de cemitério. Então, o dia que o senhor morrer vai ser ruim, né? Porque ninguém vai levar o senhor lá. Porque isso faz parte da nossa vida, né? Mas, voltando aqui, todas as vezes que entramos no cemitério e vamos sepultar alguém, pelo menos para mim, isso traz uma reflexão para a minha vida. A gente fica pensando, não só na hora da nossa morte, não adianta a gente pensar muito na hora da nossa morte, não, irmão, porque a gente não sabe. Não, você vai pensar 50 anos e ela vai demorar, né? Nós precisamos viver a vida da melhor forma que podemos viver. Mas isso nos faz refletir sobre a nossa vida. Quando nós estamos aqui na ceia, isso precisa nos fazer refletir sobre a minha vida com Cristo. E eu preciso entender se há em mim algo que desagrada ao Senhor. Se existe, eu posso confessar o meu pecado, devo me arrepender desse pecado, receber o perdão, a restauração de Deus. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que vai fazer esse exame. É cada um. Até porque eu estou vendo aqui um monte, como o Petrônio diz, a igreja mais linda do mundo. Vendo um monte de rostinho bonito, né? Mas dentro quem conhece Jesus. Eu não estou aqui para julgar. O pastor não recebe essa responsabilidade, louvo a Deus por isso, né? Porque senão a gente poderia cometer erros, porque somos humanos, mas Jesus não. Quarta coisa, a ceia traz a mentalidade da unidade e do valor do outro. Percebeu que a ceia, ela no verso 33 desse capítulo, diz aí, 11:33, Paulo no final diz aqui: porque, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer o quê? Para celebrar a ceia, esperem uns pelos outros. Se você ler lá a partir do verso 17, você vai perceber que existe um problema ali. Por isso que Paulo está falando aqui sobre a ceia, porque a celebração da ceia lá era uma grande reunião da igreja, cada um levava um prato de comida, só que os mais ricos, não esperavam os mais pobres, e comiam, bebiam, e quando os outros chegavam, porque em Coríntios existiam muitos escravos que haviam se convertido,
e quando eles chegavam na reunião já não tinha mais nada, e o que eles levavam era extremamente pouco. E Paulo está dizendo, espere os outros. Então a ceia, ela vai nos trazer a visão de unidade. O corpo aqui, tanto o cálice com o suco de uva e o pão é servido para todos. Todos nós participamos na mesma intensidade aqui. Porque nós somos um em Cristo. Não existe ninguém aqui mais importante do que o outro. Porque o mais importante aqui é Jesus, irmão. Amém? É Ele. Mas os diáconos servem a ceia. É uma honra. É uma honra. Mas eles fazem isso como servos. O pastor serve os diáconos. Você sabe qual é o sentido disso? É que o pastor, quando serve a ceia, né, ele vai servir os servos. Num contexto lá, né, de Jesus, seria o pior servo, ou o menor servo, vamos usar essa expressão. E às vezes a gente acha que a gente coloca o contrário, né? Bota o pastor em cima. Não tem ninguém em cima, irmão. Todos nós estamos. Quem está em cima é Jesus. É Ele. Por isso que precisamos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Mas se nós estamos assim, nivelados, nós precisamos olhar para o outro. Precisamos esperar pelo outro. Precisamos valorizar o outro. E Jesus nos ensina isso aqui. Porque Paulo podia não tratar isso aqui, mas ele vai usar metade de um capítulo todo aqui, né, para falar de um tema. Vocês estão esquecendo de outros. Será que nós estamos esquecendo de alguém? Não podemos, não devemos. E por último, a ceia traz a mentalidade de uma esperança futura. Que o texto no verso 26 diz que nós precisamos celebrar a ceia até que Ele venha. Então, o significado aí é que Ele vai voltar. Amém, irmão? Tem muita gente torcendo para que Ele não volte, mesmo na igreja. Mas nós precisamos dizer Maranata. Nós precisamos dizer, venha Jesus. Deus precisa voltar, irmão. O negócio está ficando cada vez pior. E isso são sinais de que Ele, de fato, tudo que está acontecendo aí aponta que Jesus está às portas. Eu creio nisso. Eu creio que não falta muito para Jesus voltar. Quanto tempo? Não sei. Amanhã não tenho a mínima ideia, mas os sinais são claros. Mas a ceia, ela vai apontar para aquilo que Jesus fez lá na cruz, mas ela vai apontar para o dia em que Ele vai vir nos buscar, irmãos. Porque Ele vem nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Eu já ouvi aí, inclusive tem um pastor, um teólogo, quando estava no seminário, já fiz trabalho sobre o livro dele, e um dia desse eu escutei ele dizendo que essa história da volta de Jesus é uma ilusão, que Jesus não vai voltar. Absurdos, né? Se a gente ouve uma coisa dessa, gente renomado, mas não acredite nisso, é mentira. A Bíblia é clara, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém, irmão? Amém. E nós vamos reinar com Ele para sempre. E a ceia nos traz essa esperança, porque um dia Ele vem buscar. O que nós precisamos é estar preparados para esse encontro. Então, toda vez que nós, como discípulos, quando a gente participa da ceia, com entendimento, a nossa mente, ela vai nos levar exatamente para esses 5 pontos aqui. Primeiro, nós somos transformados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Que a mente, que a ceia nos traz a compreensão da nossa identidade em Cristo. De que a ceia traz à mente uma consciência de pecado. E precisamos nos preocupar com isso. Que a ceia traz a mentalidade da unidade do valor do outro. E que a ceia traz a mentalidade de uma esperança futura. A ceia nos aponta para essas 5 coisas. Para algumas mais, mas para essas 5 coisas. Quando você participar desse momento, que não faça que esse momento seja apenas um momento religioso. Porque não é. Não é também um momento, quando você
eu costumo dizer que se você deixar o pão cair, Deus não vai tirar o seu nome do livro da vida. Você está doente, vou comer esse pão, vou ficar curado. O pão não cura você. Como o suco de uva não vai te curar. Ele não tem esse poder. Amém, irmão? Amém. Como o copo d'água não vai ouvir a sua oração. É tudo besteira. Porque quem ouve a nossa oração, quem intercede por nós foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Foi aquele que morreu por nós. Eu fico pensando que quando a gente quando transferimos a nossa fé para um objeto, seja ele qual for, pelo copo d'água, para o sabonete que é ungido, para a rosa, seja lá o que for, a gente inventa um monte de coisa, né? Gente, nós estamos dizendo que aquilo que Jesus fez não foi suficiente para nós. Eu preciso de um outro elemento. Isso é antibíblico. Quarta-feira, os jovens falaram aqui sobre a suficiência de Cristo. Aquilo que Ele fez é suficiente. Nós encontramos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Então, não se esqueça disso. A sua fé precisa estar firmada nele. Não é no homem, não é no pastor, não é no seu líder, não é na igreja. Não. Isso tudo passa, irmão. Mas Jesus nunca passa. Esse nunca passa. Então, que a sua fé esteja firmada em Cristo Jesus, que você participe desse momento com alegria e com entendimento.